Amado, Deus ele tem uma palavra para nós essa manhã, e eu creio que Ele vai testificar esse milagre sobre a tua vida. Amém? Isso, coloca no vibracal, ou pelo menos lá, ou se puder desligar, também. Amém? Eu vou pedir, por favor, por um instante, para você se colocar de pé para essa nossa leitura. Eu posso ouvir um glória a Deus do povo? Amém? Lucas 17, o versículo 11. Está muito alto para a igreja aí? Não? O pastor está meio gripado, a voz fica meio embargada, fica meio rouco, com agudo, tudo, né? Mas vamos lá, queridos. Todos acharam? Lucas 17, o versículo 11 em diante. Nós vamos ter aí no telão também, tá bom? Por favor, passa para nós também. Essa leitura que nós vamos fazer está no telão, caso você esteja sem Bíblia. A palavra diz assim: a caminho de Jerusalém, ou Jerusalém, Yeshua passou pela fronteira entre Shomron, que é Samaria, e Galileia. E ao entrar em uma aldeia, 10 homens afligidos com Sarate, amém? Sarate, melhor dizendo, o encontraram. Eles permaneceram à distância e gritaram: Yeshua, Rabi, tenha piedade de nós. Ao vê-los, disse: vão e deixem os Kohanim examiná-los. Kohanim e sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, ao perceber que fora curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e se prostrou aos pés de Yeshua para lhe agradecer. Este era de Shomron, de Samaria. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, toda a majestade sempre a Ti, Pai. Te pedimos, Senhor, ministro do nosso coração, Senhor, como nós precisamos aprender de Ti, Pai. À medida que este mundo, Senhor, ele vai sendo preparado, Senhor, para aquele grande dia, nós sabemos que este mundo cada vez mais jaz no maligno. E, Senhor, como nós precisamos aprender a Tua palavra para caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, os Teus preceitos. Ensina-nos, fale conosco, que a Tua palavra, Senhor, caia no nosso coração como aquela terra fértil para produzir frutos. Que a Tua palavra ela vá e produza também o resultado que o Senhor assim espera em nós. Amém, queridos? Pode se assentar, por favor. Eu estou achando tão agudo. Amém? Vamos lá. Queridos, a Escritura nos relata que Yeshua, ele está caminhando a caminho de Jerusalém. Ali estão os seus discípulos e, como sempre, uma grande multidão acompanha o Senhor. Amém? Sempre uma grande multidão acompanhava o Senhor. E os seus discípulos caminhando e aprendendo com Ele. A Escritura vai dizer que eles passam pela fronteira de Samaria, da Galileia, e de repente eles começam a entrar na aldeia. E essa aldeia, queridos, ela não é uma aldeia qualquer. Essa aldeia é uma região conhecida como habitação de pessoas que tinham uma enfermidade. Uma enfermidade que muitas traduções da Bíblia diz como lepra. Amém? E a palavrinha é essa daí, ó. Sarate. Sarate é uma enfermidade espiritual. Amém? É uma enfermidade espiritual ligada, amado, diretamente à vida espiritual da pessoa. Então, Sarate é uma enfermidade que ocorria onde? Na pele da pessoa, muito semelhante à lepra. Por isso que a tradução
colocado como lepra. Só que vai muito além disso. Amém? Vai muito além disso. A palavra do Senhor diz, queridos, que Yeshua está ali e 10 homens se apresentam a ele. E esses homens, sabendo que eles são enfermos, eles começam a gritar: Yeshua, tem compaixão e misericórdia de nós. Porque essa era a regra. Eles não podiam se aproximar e nem ter contato com pessoas sãs. Então eles tinham que gritar para que a pessoa à distância soubesse que eles tinham uma enfermidade e que eles eram considerados imundos. Só que é interessante que Yeshua, amados, ele junto com os discípulos, não sei a multidão, mas eles entram nessa aldeia. As pessoas, com certeza, passavam de largo quando passavam em frente essa aldeia. Mas Yeshua não. Yeshua, ele pega e ele entra. Ele entra nessa aldeia porque o Senhor deseja ensinar para nós algo importante com essa visita neste lugar. Amém? Essa enfermidade, isso eu quero relatar aqui para os queridos, acho que tem nos slides. Sarate, manchas brancas na pele, como eu já falei, com a presença também de pelos brancos. Então, muito semelhante à lepra. Está na tela? Segundo a história bíblica, queridos, segundo a história bíblica, relatos, essa enfermidade, como eu já falei para vocês, ela está ligada diretamente à vida espiritual das pessoas. A bateria já foi embora. Amém? Essa enfermidade, ela estava ligada diretamente à vida espiritual das pessoas. E os sacerdotes, eles e os rabinos, estudiosos, eles perceberam o quê? Que essa enfermidade espiritual, ela estaria ligada a 7 tipos de pecados. Não sei se está na tela. Isso que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã. Alguns deles nós já conhecemos. Primeiro, Lashon Hará. Amém? Segundo deles, assassinato. Lashon Hará, alguém lembra do que é? Maledicência. Falar mal dos outros. Ok? Assassinato, votos em vão, relações sexuais ilícitas, orgulho, roubo, comportamento avarento. Era ligado diretamente. Então, uma pessoa que vivia nessa aldeia, certamente, um desses pecados estava ocorrendo na vida daquela pessoa. E por isso ali ela estava enferma. Só que Yeshua, ele vai entrar nessa aldeia, querido, para ensinar os seus discípulos um mandamento. Yeshua, ele fala que ele não veio cancelar, ele veio para completar, ele veio para ensinar o povo a maneira prática, correta, prazerosa em se cumprir com os mandamentos do Senhor. E o que acontece? Todos esses pecados estão ligados ao próximo. Amém? Vamos ver aqui. Lashon Hará, maledicência, é você falar mal do próximo. Assassinato é você tirar a vida do próximo, defraudar alguém. E assassinato, querido, não está ligado somente à arma. Você tirar a vida de alguém com alguma arma, não. Mas a palavra nos ensina que também a nossa língua, amém? A nossa língua também pode ferir como pessoa imortal e muitas vezes matar pessoas na fé. Então nós temos que atentar para isso também. Uma coisa me chamou a atenção
votos em vão. Não vou nem perguntar aqui se alguém fez algum voto e porventura não cumpriu. Porque qual a ligação que o voto tem com o próximo? Porque muitas vezes nós achamos que um voto diz respeito somente a nós e a Deus. Mas não. Querido, o voto, quando alguém fazia um voto, ele tinha que pagar o voto. Só que naquela época, para a pessoa pagar o seu voto, ele tinha que separar um cordeiro e levar até o sacerdote, para que ali o sacerdote apresentasse ao Senhor, sacrificasse ao Senhor. Só que aquele cordeiro, depois de apresentado ao Senhor, a carne daquele cordeiro servia como alimento, mantimento do sacerdote e da sua casa. Então, quando a pessoa ela não cumpria com o voto, o que ela estava fazendo? Ela estava enganando a Deus e negligenciando, amém? O cuidado com a vida do sacerdote. Então, ela estava defraudando também o próximo. O outro ponto, relações sexuais ilícitas. A pessoa defraudar o outro. E aqui nós abrimos aqui algumas pautas em relação a relações sexuais ilícitas. Antes do casamento, fornicação. Amém? Fora do casamento, adultério. E também pode ocorrer dentro do casamento. Como assim, pastor, dentro do casamento? Amado, quando não há amor e consentimento, não é amor. Cuidado, pode ser um estupro. Amém? Então, cuidado com isso também. É uma vida íntima. A pessoa, ela não pode defraudar o outro também. Um outro ponto, orgulho, se achar superior ao outro. Roubo, defraudar o próximo e comportamento avarento. O que o Senhor ele te dá, nós já ouvimos isso, o que o Senhor ele te dá, isso não quer dizer que seja 100% teu. Amém? Quando você recebe o teu salário, o que você faz com ele normalmente? Você tira a 10ª parte, o teu dízimo, você tem seus compromissos, você precisa pagar suas contas, então parte do seu dinheiro vai para outras pessoas. Então o comportamento avarento também, quando isso há na vida da pessoa, ela pode estar defraudando o próximo. Então todos esses pecados, esses 7 pecados, tinham ligação direta com a enfermidade espiritual. E nós precisamos atentar para isso na nossa vida. Amém, queridos? Muitas vezes as coisas não estão, ou de repente não estão acontecendo, e nós precisamos saber atentar como nós temos caminhado para com Deus. Estamos defraudando o próximo? Estamos caminhando da maneira que o Senhor Ele deseja? Então, nesta manhã nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Amém, queridos? Eu quero que você, ainda no capítulo 17, vá comigo lá no versículo 1. Nós vamos fazer agora algumas ligações. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos fazer aqui algumas ligações, queridos. Vocês viram que na leitura, principalmente no telão, nós grifamos ali a palavra aldeia, e grifado também foi, deixa eu ver aqui, acerca dos leprosos, dos enfermos. Aquela aldeia significava uma prisão, amém? Significava uma prisão. Quando Yeshua ele entra ali, ele deseja operar algo na vida daqueles homens. Capítulo 17, versículo 1. Yeshua disse... Ao vivo é assim, né, queridos? Capítulo 1. Yeshua disse aos talmudins, os discípulos: é impossível que não sejam preparadas armadilhas
mas ai da pessoa que as prepara. Seria vantajoso que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, que enlaçar um desses pequeninos. E aí no versículo 3 ele diz: cuidem de si mesmos. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Além disso, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, você deverá perdoá-lo. Amém? Algumas partes eu quero mencionar a vocês aqui. Armadilha. Cuidem de si mesmos. Repreenda e perdoe, ainda que seja 7 vezes. Amém? Armadilha. Lembra que a região onde os leprosos, vamos colocar assim, se encontram, é uma aldeia, só que para eles na verdade é uma prisão. O Senhor ele começa falando no capítulo 17, e ele está falando que a pessoa que não faz a vontade de Deus, do Senhor, e que muitas vezes na verdade ela até prepara armadilhas, essa pessoa ela não sabe que na verdade ele está cavando o seu próprio buraco. A palavra do Senhor diz que os discípulos deveriam cuidar de si mesmos. Amém? Jesus está dizendo: não se preocupem com armadilhas, mas cuidem de vocês mesmos. Grave isso, nós vamos fazer algumas ligações já. Amém, queridos? E Yeshua, ele veio para libertar o cativo. Amém? Yeshua veio para libertar o cativo. Isaías 61 diz isso, quando ele diz que a unção do Senhor estava sobre ele, e que ali ele veio para libertar os cativos. Amém? Eu quero que você continue ainda no capítulo 17, o versículo de número 7. Se um de vocês tiver um escravo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando regressar do campo: vem agora e sente-se para comer? Não, você dirá: prepare o meu jantar, vista-se para o trabalho e me sirva enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Ele agradecerá ao escravo por ter feito o que deveria fazer? Não, o mesmo acontece com vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado fazer. Digam: somos simples escravos, cumprimos apenas o nosso dever. Uma outra lição, olha só a maneira que Yeshua está querendo ensinar um mandamento para os seus discípulos e para a multidão que está acompanhando eles. Porque a sequência, ele vai falar sobre os enfermos com o tsarat, com a lepra. Mas antes deles entrarem nessa aldeia, ele começa a falar de armadilha, ele começa a falar para que eles atentem, para não se encontrarem em armadilha, para que eles também cuidem deles mesmos. E agora ele vai com outro assunto que parece não ter fazer muito parte do contexto. Ele vai falar de escravo. Se você tiver um escravo, e depois dele ter cuidado do campo, voltar para sua casa, será que você vai deixar ele se assentar à mesa para comer? Não. Por quê? Porque ele é escravo. Amém? Escravo, qual que é a condição do escravo? Prisão. Isso tudo o Senhor está dizendo sobre aprisionamento. Prisões que seguram, sabe? Que aprisionam pessoas. Amado, nós não podemos caminhar por essa vida, sabe? Se permitindo ser aprisionado. Por isso nós temos que cuidar de nós mesmos. A palavra do Senhor diz: se teu irmão vier, ainda que esteja em pecado, perdoe-o.
E se ele pecar 7 vezes e se arrepender, perdoe-o. Se necessário for, também 7 vezes. Na sequência, eles entram nessa aldeia, e nessa aldeia, quem que estão ali? Pessoas enfermas, 7 tipos de pecados, e que o Senhor vai ensinar algo precioso para eles. E para a gente compreender isso, queridos, nós vamos precisar saber um pouco mais sobre o ritual, vamos dizer assim, de purificação na vida de uma pessoa enferma, ok? Bendito seja o nome do Senhor. E Yeshua, ele questiona assim, quando um deles regressa, quando ele volta, Yeshua diz, não foram os 10 curados? Por que só um voltou? E por que só um estrangeiro? Por que só o de Samaria voltou? E os outros 9? Amado, eu fico imaginando o seguinte, que aqueles homens, quando eles viram Yeshua entrando na aldeia, e ali eles pediram que o Senhor tivesse misericórdia deles, e o Senhor dá a eles uma ordem. Qual foi a ordem? Vão e se apresentem ao sacerdote. Por quê? Ao se apresentar ao sacerdote, existia um ritual que nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funcionava. Só que a palavra do Senhor diz que no meio do caminho eles foram curados. Eu fico imaginando que a distância que eles percorreram foi uma boa distância, que já não dava mais para Yeshua, vê-los. E de repente um deles volta. Yeshua fala, mas cadê o restante? Cadê os outros 9? Não foram todos curados? Querido, eu quero nesta manhã dizer para você que nem sempre, amém? E essa palavra, essa passagem menciona isso. Nem sempre nós vamos chegar, na casa do pai, de um jeito e sair de outro. Muitas vezes você vai entrar de um jeito e você vai sair da mesma forma que entrou. Amém? Porque quando o Senhor ele diz para os leprosos, vão e se apresentem aos sacerdotes para que eles examinem vocês, eles foram curados ali? Não. Eles saíram da presença de Yeshua como? Enfermos. Como é que fica a sua fé quando você vem tão esperançoso diante do Senhor, se derrama na presença do Senhor? Como é que fica a tua fé quando você percebe que está saindo do mesmo modo que você entrou? Isso é uma reflexão para nós, amados. Porque não quer dizer que todo culto que você vier, você vai sair da igreja radiante. Você vai sair da igreja saltitante. O culto hoje foi maravilhoso. O culto hoje foi tremendo. Não. Muitas vezes você vai sair da mesma forma que entrou. Só que a palavra de Deus, ela nunca, jamais volta vazia. A palavra que o Senhor liberou sobre aqueles homens, amado, no meio do caminho ela fez efeito. Amém? É caminhando, é caminhando que a palavra do Senhor, muitas vezes ela vai fazer efeito na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor por isso, amados. Nós não podemos nunca, jamais desistir. Um deles regressa, louva, adora o Senhor em voz alta. Yeshua questiona, cadê os outros 9? E aí eu aprendo outra coisa. Amado, não são todos que regressam, que têm esse entendimento de gratidão para com Deus. Não são todos. E aí a pergunta que fica no ar é o seguinte: será que esses outros 9
depois acabaram concluindo, melhor dizendo, será que depois eles não acabaram novamente sendo enfermos? Será que esses outros novos depois não contraíram de novo essa enfermidade? Mas aquele homem que voltou, aquele homem ele pôde adorar ao Senhor, e Yeshua vai dizer para ele que não foi só a cura que o alcançou, mas também a salvação do Senhor chegou sobre a vida dele. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você vá comigo lá em Levítico 14. Nós vamos compreender um pouquinho sobre esse ritual de purificação de uma pessoa enferma com Tsarat. A ordem do Senhor foi: vão e apresentem-se ao sacerdote. O Senhor ele não passou por cima da lei, ele não passou por cima dos mandamentos de Deus dado a Moisés lá atrás. Ele diz: vão se apresentar ao sacerdote e cumprir com o ritual necessário para a purificação de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, Levítico 14, ou Vaikra, que é o nome do livro, diz assim a palavra: Adonai disse a Moisés: esta será a lei concernente à pessoa afligida com Tsarat. No dia da sua purificação, ela será levada ao Kohen, o sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento e a examinará ali. Veja bem, o sacerdote ele sai do acampamento e ele vai examinar o enfermo do lado de fora. Grave isso, por favor. Diz mais: se ele vir que as feridas da pessoa afligida com Tsarat foram curadas, ele ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além de madeira de cedro, do tecido escarlate e das folhas de isopo. Olha só que interessante: 2 pássaros, amém? Nós vamos começar a fazer algumas ligações importantes aqui. O que Yeshua ele está falando lá no capítulo 17 de Lucas? Ele está falando sobre aprisionamento, prisão. E é interessante que no livro de Levítico, o Senhor diz que a pessoa enferma, quando ela se apresenta ao sacerdote, ela deveria levar o quê? 2 pássaros. Pássaro é para viver solto ou na prisão? Solto. Então olha só a ligação que Yeshua está fazendo com esse mandamento. Então, 2 pássaros deveriam ser apresentados ao sacerdote, além de madeira de cedro, tecido escarlate vermelho e das folhas também de isopo que servia para aspergir. Você consegue já começar a fazer algumas ligações? Madeira, amém? Pano escarlate, tecido escarlate. O que o sacerdote fazia? Ele sacrificava um dos pássaros, colocava o sangue daquele pássaro numa bacia, e o outro pássaro, ele pegava, preste bastante atenção nisso, que isso é importante. Ele pegava o outro pássaro vivo, pegava aquele pedaço de madeira, que representa assim a cruz, o Calvário, pegava o animal vivo, a cruz, o tecido, e fazia o isopo e mergulhava no sangue. E o que ele fazia depois? Ele soltava aquele pássaro. Isso te lembra alguma coisa? Nós fomos salvos, livres, libertos pelo sangue de Yeshua. Um pássaro não é para viver aprisionado, e sim solto. Quando o Senhor Yeshua está dizendo:
apresentem ao sacerdote, sabe o que ele está dizendo? Vocês não mais viverão aprisionados numa aldeia, porque vocês valem muito mais do que os pássaros. E que o Senhor tem para vocês é liberdade. Aleluia. Liberdade, queridos. E olha só que interessante, o texto continua dizendo assim, no versículo, o versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo de número 5. O correio ordenará a morte de um dos pássaros e uma panela de barro sobre água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, tecido, isopo e mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto sobre a água corrente. Aspergirá 7 vezes sobre a pessoa a ser purificada. Lembra do perdão que o Senhor lhe menciona lá? Se a pessoa pecar contra você de que forma? Um daqueles 7 pecados. Se a pessoa pecar contra você, você deve perdoar, se necessário for, 7 vezes. E ele está falando aqui, em Levítico, que o sacerdote deveria aspergir sobre o enfermo exatamente 7 vezes. Olha só que tremenda essa ligação, querido. E o pássaro, o versículo de número 7, aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada. Em seguida libertará o pássaro vivo em um campo aberto. E aí diz o seguinte: a pessoa que será purificada, ela lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará em água. A representação aqui também do batismo. Amém? Diz mais: então ela será purificada. E depois disso, ela poderá entrar no acampamento, mas ficará de fora da tenda por 7 dias. Olha só que tremendo isso, amados. Olha só que tremendo. Alguém que era impossibilitada e até mesmo proibida de se achegar ao seu povo, agora, depois desse ritual, ele poderia agora entrar no acampamento. Sabe o que isso representa? Todas as pessoas passariam a ver agora a obra de restauração na vida do enfermo. Por mais que as pessoas olhassem para o enfermo e se lembrassem de tudo que ele fez, dos 7 pecados que ele cometeu contra o próximo, eles estão vendo agora que essa obra de purificação está sendo operada na vida do enfermo. E se o Eterno está abençoando e perdoando eles, quem é o homem para poder acusar? Então agora eles têm liberdade para andar durante 7 dias pelo acampamento. Eles não podiam entrar ainda na tenda, mas eles podiam ficar livremente circulando por todo o acampamento. E aí eu fico imaginando, de repente as pessoas que eles defraudaram, olhando e falando: poxa, o Senhor está tendo misericórdia dele. O Senhor está tendo misericórdia dele. Querido, ninguém é digno de ser aprisionado. Amém? Ninguém é digno. O assassino não é digno de ser aprisionado. A prisão que eu digo, amado, espiritual. Ele vai pagar? Claro. Mas essa prisão espiritual, ninguém merece viver nessa prisão espiritual. O Senhor, ele veio para dar liberdade, sabe, a todos. Então esse homem, essa pessoa, ela podia agora circular livremente. Todas as pessoas iriam olhar e ver a obra maravilhosa que o Eterno estava operando na vida dele. Depois de 7 dias, no 8º dia, ele deveria comparecer novamente diante do sacerdote. E agora, ele deveria apresentar 2
animais, 2 cordeiros. Lembra que um dos 7 pecados dizia respeito a votos em vão? Negligência para com o sacerdote, cuidado do sacerdote, querer enganar a Deus. Agora, a pessoa enferma, ela tinha que apresentar diante do sacerdote 2 animais. E ali um deles era sacrificado, o sacerdote recebia ali também a sua paga, e o processo estaria, digamos assim, encerrado. Porque aquele homem que agora novamente vai raspar os pelos, né, do seu corpo, a sua cabeça também ela é raspada. A palavra do Senhor diz que o sacerdote mistura ali o sangue do animal também com um pouco de azeite e ele coloca a mão sobre a cabeça do enfermo, decretando ali a purificação da vida dele. Amado, o que o Eterno, sabe, deseja operar na nossa vida é essa liberdade. Quando nós passamos a compreender a forma que o Senhor deseja que nós venhamos andar nele, na presença dele, nós vamos aprender que não há condenação. Sabe, não há condenação. Você é livre para caminhar aonde for. Por mais que as pessoas muitas vezes apontem para você dizendo que você tem culpa no cartório, aí é você e Deus. O processo de purificação, queridos, diz muito mais respeito à própria pessoa dela se examinar do que as pessoas de fora que estariam apontando para ela. Então Yeshua, ele está ensinando os seus discípulos acerca da purificação, só que ao mesmo tempo ele está dizendo que eles deveriam caminhar tomando cuidado, para eles mesmos não entrarem numa prisão. De que forma? Por causa da língua, acusações, sabe, mantendo pessoas aprisionadas, escravas, quando na verdade o Eterno ele tem nos chamado para que a gente venha andar em novidade de vida. Então, como que nós podemos cumprir o mandamento, sabe, de amar ao próximo? É procurando ao máximo, querido, tomar cuidado com aqueles 7 pecados. Não degrida, amém? Não degrida o teu próximo. Não degrida. Porque muitas vezes, amada, a enfermidade espiritual ela pode estar ocorrendo na sua vida e às vezes você não sabe o porquê das coisas. Então, nesta manhã, é momento para nós atentarmos, sabe, para isso, porque o que o Senhor deseja operar na nossa vida é libertação. Vamos ver outro ponto aqui. A palavra do Senhor diz, no versículo de número 14, algo interessante. O cordeiro, o sacerdote, ele pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá no lóbulo, na ponta da orelha direita da pessoa. Orelha direita. No polegar da mão direita. E também no polegar do pé direito da pessoa. Isso diz respeito muito mais à pessoa do que aos outros. Você tomar cuidado daquilo que você escuta, daquilo que muitas vezes entra pelo teu ouvido e tem te contaminado. Cuidado com isso. Amém? Cuidado. O polegar, querido, polegar da mão e do pé, sabe, diz respeito à autoridade, diz respeito a equilíbrio, diz respeito a uma série de coisas, como que nós devemos caminhar na presença do Senhor. Não podemos ter altos e baixos na presença do Senhor. Nós temos que compreender que a vontade do Senhor é para ser feita, realizada. Amém? Amém. Seja o seu sim, sim, o seu não. Então, quando o Eterno dá uma ordem, nós devemos cumprir. Volte lá, por favor, em Lucas 17.
nós já vamos concluir. A partir do momento que a pessoa, então, ela foi examinada, ali ela começa a vivenciar um processo de purificação. É como se um a um daqueles pecados estivessem agora sendo perdoados. O Senhor, ele passa a romper com todo o mal na vida do enfermo, daquela pessoa que tinha a tsarate. O versículo de número 14 do capítulo 17 de Lucas. Ao vê-los, disse: vão e deixem os sacerdotes examiná-los. Enquanto iam, foram purificados. Amém? Amém. Quero dizer para você aqui nesta manhã, queridos, que a obediência gera bênção. Aleluia. Amém? Amém. É a obediência que vai gerar bênção na sua vida. Não fique olhando para a tua condição. Sabe, não fique olhando se você está voltando para a tua casa da mesma forma que você entrou. Não olhe para isso. Porque quando o Senhor libera a palavra, Ele diz: vão, se apresentem ao sacerdote. Mas qual é a condição de uma pessoa se apresentar ao sacerdote? É quando ela tem certeza de que ela está curada, purificada. O sacerdote, então, eles tinham que crer na palavra liberada por Yeshua e seguir. Então, nessa manhã, o Senhor tem sim uma palavra de bênção para a tua vida. Que o milagre que você espera viver do Senhor, sabe, a vontade dele sim operar na tua vida. Mas como é que você vai caminhar depois que sair por essas portas? Continuar crendo? Continuar obedecendo? Continuar, sabe, fazendo a vontade do Senhor? E aí a Escritura diz que somente um volta. Somente um volta, queridos. Sabe, talvez esse ponto aqui seja o mais agravante para nós como cristãos. Como está, sabe, como está a nossa vida em relação à gratidão para com o Eterno? Qual tem sido o nosso posicionamento em relação à gratidão para com o Senhor? Porque se de 10 apenas um volta, apenas 10%, apenas 10% tem um coração grato ao Senhor. Amado, fica aqui uma pergunta para nós: o quanto que eu tenho sido grato a Deus? E ser grato ao Senhor, queridos, ser grato ao Senhor não é somente no momento que você recebe a bênção, mas ser grato ao Senhor começa a partir do momento que você confia na palavra dEle e caminha obedecendo a palavra dEle. Sabe, na certeza de que aquilo que Ele disse ao teu coração vai se cumprir. Vamos ler um pouquinho mais. Versículo 19. E ao homem de Samaria, Yeshua disse: levante-se e vá. A sua fé ou a sua confiança o salvou. Eu coloquei no início do slide, no primeiro slide, mais do que bênçãos, vida com Deus. Ser curado é bom? Sim. Receber toda sorte de milagre de Deus é bom? Sim. Tudo isso é maravilhoso. Poder ter uma vida plena, sabe, nesta terra é bom? Sim. Amado, mas se você não ouvir isso do Eterno, do Senhor, sabe, de nada irá valer a pena tudo que você possa alcançar nessa vida. Porque aquele homem, ele voltou e ele pôde ouvir: você está salvo. Você está salvo. Quando nós partirmos deste mundo, nós vamos levar alguma coisa?
Quando nós partirmos deste mundo, amado, só caberá dois caminhos: céu ou inferno. Então, quando nós partirmos deste mundo, quisera Deus que nós, tenhamos nos preocupado mais em ouvir a voz do Senhor, Ele dizendo para nós: sois salvos. E não ouvir a voz do Senhor dizendo: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E nós, como diz a Escritura, até dizer para o Senhor: mas Senhor, no teu nome eu fiz tantas coisas, eu operei tantas coisas. Senhor, no teu nome eu fui abençoado de tal maneira. Mas jamais caminhei, na verdade, seguindo e fazendo a vontade do Pai, firmando a salvação, que é o mais importante da nossa vida. Querido, queira caminhar com o Eterno. Amém? Queira caminhar com o Senhor, porque Ele tem para nós, para cada um de nós, mais do que bênçãos, Ele tem vida. Amém? Ele tem uma vida de relacionamento com Deus. Quero te convidar, por favor, a se colocar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero que nessa manhã você fique preocupado ou preocupada, como eu já disse, da forma que você estará saindo daqui hoje. Isso aí é o que menos importa, querido. Eu quero que você saia daqui nesta manhã sabendo o seguinte: que o quanto você estiver disposto a obedecer a palavra do Senhor, isso irá gerar vida na tua vida. Amém? Isso vai gerar prazer na tua vida. Se teve um modo de ensinamento, ao mesmo tempo simples, prático, que Yeshua ministrou aos seus discípulos, foi no capítulo 17 de Lucas, falando de aprisionamento, curando leprosos e fazendo uma ligação direta com Levíticos. O Senhor, Ele quer que nós venhamos andar em liberdade, em novidade de vida. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Pai, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que nesta manhã, Pai, os teus filhos, todos aqueles que necessitam de um milagre, que estiveram aqui à frente orando, Senhor, todos aqueles, ó Pai amado, que ouvindo esta palavra, passam a compreender, Senhor, a importância, Pai, de confiar em Ti e de procurar viver a Tua vontade, Senhor, principalmente da porta para fora. Senhor, não importa a maneira que entraram e a maneira até mesmo que estarão saindo, se esta pessoa ela se apropriar da Tua palavra, Senhor, desejando, ó Pai amado, cada dia mais, fugir desses pecados que muitas vezes trazem para a nossa vida essa tsarate. Senhor, nos ajude a cuidar de nós mesmos, ó Pai, que nós não venhamos ser, ó Eterno, aprisionadores, que nós não venhamos matar ninguém, que nós não venhamos aprisionar ninguém, pelo contrário, Pai, Senhor, que sejamos pessoas, homens e mulheres, Senhor, que venha gerar libertação na vida das pessoas, através da nossa conduta, da nossa fala, do nosso modo de viver. Eu te peço, Pai amado, querido, Senhor, que os teus filhos, ao sair daqui hoje, assim como Yeshua declarou sobre a vida daqueles homens, Pai, que no caminho eles foram abençoados. Eu te peço isso nessa manhã, Pai, que no caminho eles possam começar a contemplar o milagre do Senhor acontecendo na vida deles. Em o nome do Senhor, Pai, liga isso hoje aqui, Pai, neste lugar.
Liga, Senhor, nos céus. Confirma, Senhor, esta bênção sobre a vida da tua igreja. E que, Senhor, não só um, mas toda a tua igreja possa testemunhar, agradecer ao Senhor pelos seus feitos na sua vida, na sua casa, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Diga amém. Diga graças ao Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.